Bom, pessoal, hoje eu trago para vocês aqui 5 dicas que vão turbinar seus anúncios no Google. A ideia dessas dicas é que você consiga cortar algumas pontas soltas ou se atentar a alguns aspectos que são fundamentais para os seus anúncios alcançarem um novo patamar de resultados. A ideia então é que você comece a pilotar seus anúncios aí num nível um pouco mais profissional. Essas dicas elas são bastante completas, eu pretendo ser bem breve aqui na apresentação delas, mas ao mesmo tempo ser um pouco profundo para que você entenda de fato como que essas dicas podem se encaixar nas suas campanhas de anúncios na pesquisa do Google. Beleza? Eu preparei aqui alguns slides, né, para a gente organizar aqui essas dicas. Bom, vamos lá. Dica número 1, né, deixe os anúncios performar. Parece meio óbvio, mas é muito comum as pessoas que estão começando a anunciar no Google ou que estão com uma certa ansiedade de resultados, ligar o anúncio hoje e amanhã já quer ver resultado. Ou amanhã já está achando que não deu certo porque está pagando um custo por clique alto. Então assim, calma, pega leve. Deixa os seus anúncios aprenderem sobre a sua campanha. Ou melhor, deixa o Google aprender sobre os seus anúncios e a sua campanha. O Google ele precisa analisar suas palavras-chave, sua página de destino, analisar as pessoas que clicam nos seus anúncios, e tudo isso leva tempo. O Google ele precisa passar pelo período de aprendizado. Fica até lá escrito, inclusive, o status da sua campanha é aprendizado e tal. Eu recomendo que você aguarde pelo menos uns 7 dias antes de fazer uma grande otimização nas suas campanhas, desde que você ligou ela hoje, aguarda aí 7 dias antes de fazer uma grande intervenção nela. E aguenta a ansiedade. Vai ser super comum o seu CPC ser alto no primeiro, no segundo, no terceiro dia, muito comum. E depois, à medida que o algoritmo vai aprendendo a sua campanha mesmo, absorvendo ali sua estratégia de lances, entendendo como é que a pessoa se comporta depois que clica no seu anúncio e vai para o seu site, ali nesse momento o Google começa a buscar melhores resultados ou pelo menos te trazer indicativos mais sólidos sobre eventuais otimizações que você precisa fazer. Beleza? Então leva muito isso em conta. O algoritmo do Google precisa aprender sobre seus anúncios, por isso que é necessário ter esse tempo. E uma dica que eu te dou é, trabalhe com suas campanhas em janelas de 7 em 7 dias. Você criou hoje, daqui 7 dias você faz uma boa otimização, deixa performar, deixa o algoritmo aprender. Daí 7 dias você pega a sua campanha, analisa os resultados, faz mais uma otimização, deixa performar, deixa o algoritmo aprender e assim por diante. Eu acho que é um processo um pouco mais organizado de otimização dos seus anúncios. Beleza? Então essa é a primeira dica. Vamos para a segunda, que é mexa bastante na sua página de destino. Bom, parece meio fora do universo de anúncios, mas eu acredito, e eu já vi muitos profissionais dizendo isso, mas o próprio Google, pelo índice de qualidade, ele mostra isso na prática, que a metade, o outro lado da moeda dos seus anúncios está no seu site, está na sua página de destino. Então, como que você mantém um site que agrade tanto ao Google quanto aos seus visitantes? Você vai precisar fazer boas intervenções lá. Ao ativar anúncios no Google, você também está ativando uma jornada para o seu cliente. Essa jornada começa quando ele clica no seu potencial cliente. Começa quando ele busca no Google uma palavra-chave que é sua, ele encontra o seu anúncio, ele clica e ele vai para o seu site. Ou seja, existe ali uma experiência sendo construída. Como que você conduz essa experiência? Pode ser, inclusive, que alguns grandes problemas aí de performance da sua campanha de anúncios é porque o seu site não está bom. O seu site não está entregando uma boa experiência, ele pode estar lento, ele pode não estar sendo bom em mobile, ele pode estar de fato com um conteúdo um pouco ruim, ele pode estar com um descompasso, em função do anúncio, da palavra-chave que você construiu e o conteúdo que tem lá no seu site. Então, leva isso muito em conta, A gente pode considerar aí que 50% das otimizações que você precisa fazer dos seus anúncios vão ser lá na página de destino deles.
né? Então, assim, garanta que a palavra-chave do seu anúncio, e aí vem mais uma dica, eu vou até pôr a câmera aqui, esteja presente em toda a jornada. Então, o cara escreveu lá, seguro de saúde, plano de saúde no Google. Ele buscou, ele encontrou um anúncio seu com plano de saúde. Ele clicou nesse anúncio, ele precisa ver uma página com a palavra plano de saúde, de preferência no título principal, né? Ele precisa tá evidente que ali é uma página que trata de plano de saúde. E se for específico, tem que ser uma página específica também, tipo plano de saúde Unimed, plano de saúde Bradesco. Então, você tem que ter ali uma coerência na hora de entregar um conteúdo que, né, vá de encontro com o que a pessoa está de fato buscando. O Google vai ver isso com bons olhos e vai melhorar a sua performance, vai baixar o seu custo por clique, melhorar o seu índice de qualidade. Então, assim, a referência é sempre a experiência de quem clicou no seu anúncio, o que ele quer e o que você tem para oferecer para ele. Beleza? Então, essa é a minha segunda dica. A terceira dica vai ser: use a estratégia de lances, maximizar conversões. Gente, isso é genial, tem muito tempo já que o Google Ads tem favorecido, tem estimulado, tem indicado essa estratégia de lance como a mais promissora de gestão de lance dos anúncios, né? Para quem não entende ainda muito a fundo, os anúncios Google funcionam numa lógica de leilão, já que são vários concorrentes disputando um mesmo clique, né, um mesmo espaço na tela de resultados de busca. Então o Google ele cria um certo leilão ali mesmo, leilão entre diferentes anunciantes. E aí, para você aparecer, você dá um lance. A estratégia de lance maximizar conversões é praticamente você falando para o Google, eu quero dar o lance que for, desde que seja para esse clique virar uma conversão no meu site. Então, se você tem um e-commerce, se você gera leads, se você, né, gera pedidos de contato, inscrição na newsletter, o que for conversão no seu site, se você está com ela devidamente configurada e o Google está lendo essas conversões, vale muito a pena você mudar a estratégia de lance para maximizar conversões. Então, quando você ligar a sua campanha, busca sempre configurar o controle de conversão no ato da ativação das suas campanhas. É importante que você já deixe tudo redondinho. E a estratégia de lances de maximizar a conversão é você falando para o Google, eu quero que você foque no meu objetivo. Ou seja, pedir para o Google focar no propósito de você estar anunciando, né? Na razão de você estar ali, né, investindo em anúncios, né, na ferramenta do Google. As suas campanhas vão dar um salto de performance com essa estratégia de lance, né? Você vai perceber isso. E eu sugiro que você espere aí o algoritmo registrar ao menos umas 10 conversões antes de você mudar para a estratégia de maximizar conversões. O próprio Google, inclusive, talvez ele vai te indicar isso. Né? A aba de recomendações lá vai trazer, mude para maximizar conversões e aumente tantos por cento a otimização dos seus anúncios e tal. Ele vai te ajudar nisso aí, mas eu trago isso como uma terceira dica, ela é valiosíssima, vale muito a pena. Vamos lá, quarta dica, ajuste suas palavras-chave. Gente, a chave, o segredo dos anúncios na pesquisa do Google são as palavras-chave. E você precisa ficar muito atento à maneira como você otimiza ela. Busque entender a cabeça do seu cliente, busque entender como ele busca no Google, o que ele escreve. E isso aí vai te dar condições de tirar buscas que não são interessantes e de melhorar, né, termos que vão mais de encontro com o seu potencial cliente. E aí fica uma dica forte, eu acho que extrapola um pouco o universo do Google Ads, que é a maneira como você gasta tempo, como você se esforça em de fato entender os hábitos do seu potencial cliente, né? Como que ele usa o Google, o que ele de fato busca, quais são as dores que ele sente. Então, quando você entende isso, o Google ele se encaixa com esse entendimento. E gerenciar bem palavras-chave na sua campanha de anúncios é basicamente pôr em prática esse conhecimento que você já tem sobre o seu potencial cliente. Bom, e aí as correspondências de palavras-chave elas servem para filtrar essas buscas. Então, por exemplo, a correspondência ampla, que é a mais simples, né, ela permite que a pessoa talvez nem escreva tudo que tem lá nas suas palavras-chave. Então tem aqui o exemplo de chapéu feminino, talvez
a busca só por chapéu para crianças, por exemplo, sem a palavra feminino, já acione o seu anúncio. E aí, se você quiser que as palavras que constam, desculpa, gente. Se você quiser que as palavras que constam apareçam de fato, sejam de fato digitadas, você põe um símbolo de mais aqui, que é o modificador de correspondência. Então a pessoa, para ela acionar o seu anúncio, ela tem que escrever todas as palavras que constam na sua palavra-chave. Chapéus femininos tem que constar. A pessoa pode escrever chapéus femininos para crianças, beleza, mas as duas palavras têm que constar. Se você quiser uma correspondência de frase, e aí você define a ordem. Ou seja, femininos chapéus, por exemplo, já não acionaria essa correspondência de frase, apesar de soar um pouco estranho, mas não acionaria. Já chapéus femininos acionaria, né, na correspondência de frase, e poderia ter alguma outra coisa, ou então tipo modelos de chapéus femininos, né, entre modelos de antes e tal. E aí vem a correspondência exata, que é aí não entra nada nem antes nem depois da palavra-chave, e a pessoa tem que escrever exatamente o que está ali, né? Tem que ser exato. Então tenta tirar proveito disso para você eliminar buscas que não são interessantes para você. A aba de termos de busca dentro da sua campanha, dentro do seu painel de palavras-chave, ela vai te ajudar a entender o que as pessoas estão escrevendo quando elas buscam. Então nessa aba você vai ter insights para poder enxergar aí algumas novas correspondências de palavras-chave. Eu trago outras dicas para você ajustar suas palavras-chave, né? Tem, por exemplo, o uso das palavras-chave negativas, né, para evitar que os seus anúncios sejam exibidos em buscas indesejadas, algumas bem específicas, por exemplo, a palavra grátis, palavra gratuito, de graça. Se você vende um produto, um serviço, e você não quer que a pessoa que escreve, sei lá, chapéu femininos grátis, para doação e tal, você pode eliminar essas palavras lá, e aí se a pessoa escrever grátis, gratuito, o seu anúncio não aparece. Beleza? Faz muito sentido dependendo da sua estratégia. Né? E evita também colocar palavras muito diferentes no mesmo grupo de anúncios. Né? Tenta entender que um grupo de anúncios ele tem que ter palavras bem próximas, já que ele vai acionar sempre o mesmo conjunto de anúncios e ele deve apontar, né, essencialmente para uma mesma página. Né? Então é fundamental que você restrinja palavras muito próximas para cada grupo de anúncio e não vai ter preguiça de fazer mais grupos. Se for preciso, faz 2, 3, 10 grupos de anúncio, mas construa uma estratégia coerente. Né? Não tem problema algum o seu grupo de anúncios ter só uma palavra, por exemplo, não tem problema algum. Né? O importante é que seja uma palavra que faça sentido para a sua estratégia e que também faça sentido para a experiência que você quer construir para o seu visitante, né? Para o seu usuário. Então tá aí a minha quarta dica, que é sobre as palavras-chave. Vamos aí para a quinta dica, que é busque o índice de qualidade nota 10. Essa é talvez aí uma cereja do bolo, né, no universo de otimização dos anúncios. Você precisa ir além, e esse além é alcançar notas superiores, né, de índice de qualidade. O índice de qualidade ele mede a qualidade dos seus anúncios, como o próprio nome diz, e ele mostra para você que não basta só pagar para anunciar. Né? O Google ele prioriza a experiência do usuário. Então você precisa agradar ao Google, mas também ao seu usuário. Se o seu anúncio ele não entrega uma experiência boa, o seu índice de qualidade vai ser ruim e o Google consegue medir isso e ele vai te dar uma nota nesse índice. Né? Quanto mais alto o seu índice, ele vai de 1 a 10, mais barato é o seu lance de CPC. Né? E melhor é o seu posicionamento na tela de resultado de busca. Então tenta perseguir a nota 10, aí, busca um índice de qualidade nota 10 para os seus anúncios. Não é fácil, o índice de qualidade ele depende de inúmeros fatores de otimização e ele é uma nota final aí de otimização. Ele inclusive ele é aplicado por palavras-chave que você tem. Né? Cada palavra vai ter lá um índice que você precisa fazer diversas intervenções para que ele vá subindo aí até o 10. Né? Eu confesso inclusive que eu já tive alguns índices de qualidade de 10, mas muito poucos. Né? Eu fico sempre ali no 8 e no 9. Porque é de fato muito difícil, o algoritmo é bastante exigente nesse sentido. E aí, eu tenho até no nosso guia, né, um guia que eu escrevi, os 10 mandamentos do Google Ads,
para atrair clientes em abundância, eu trago lá mais detalhes sobre como que é esse índice de qualidade. Né, são 3 fatores: tem a experiência da página de destino, tem a taxa de cliques esperada e tem a própria relevância do seu anúncio. Esses fatores somados, eles formam, né, a conta aí que o Google faz para definir o índice de qualidade dos seus anúncios. Né? O Google ele quer entregar resultados de busca cada vez mais adequados e compatíveis com a intenção real de quem está buscando. Então, dessa forma, a satisfação do usuário é a prioridade. Beleza? Então, assim, faz muito sentido você mirar num índice de qualidade para fazer suas otimizações. E olha, é muita coisa que encaixa embaixo aí do índice de qualidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente vê que 39% do seu índice de qualidade depende da experiência da página de destino, isso já vai lá no ponto 2 aqui que eu trouxe de dica, que mexa sempre na sua página de destino. Então são otimizações que quanto mais você extrai resultados dessas otimizações, você vai ver a comprovação desses resultados com o seu índice de qualidade subindo. Beleza? E aí você vai baratear o seu clique, você vai ficar mais animado ainda, ter mais resultado, pagando cada vez menos, né? Bom, galera, é isso, né? Minhas 5 dicas. Né? Então, para você ir dar aquela turbinada nos seus anúncios, deixe eles performarem, mexa bastante no seu site, use a estratégia de lances, de maximizar clique, ajuste suas palavras-chave. Faltou o 5º aqui, que é busque aí o índice de qualidade nota 10 para os seus anúncios. Vale muito a pena você gastar ficha aí nessas 5 dicas para você dar aquela bombada nos seus anúncios. Bom, gente, se você quiser mais conteúdo como esse, a gente tem aí outros canais, tem o nosso curso Máquina de Vendas, que é um curso de gestão de anúncios no Google. A gente tem downloads gratuitos como esse guia dos 10 mandamentos do Google Ads. A gente tem o nosso blog, a gente tem o nosso Instagram também, e o nosso site também tem muito conteúdo interessante. Beleza? Obrigado por assistir, valeu, um abraço para vocês.